Hello, my friend! Tá na hora de deixar as coisas um pouco mais sérias. Concorda comigo? Então vamos lá. A gente vai começar a se aprofundar agora no tempo verbal que a gente está estudando, que é o presente simples. Então agora a gente vai aprender a utilizar outros verbos que não são o verbo to be, certo? E como utilizá-los. Primeira coisa, o que eu vou falar agora, obrigatoriamente você não precisa saber decorado para você poder se tornar fluente em inglês, mas eu só vou explicar para que você possa entender, tá? Esse tempo verbal, a gente utiliza ele para algumas coisas. Uma delas é para falar sobre ações que são repetidas, ou seja, para falar sobre rotina. A gente vai falar a frequência em que a gente faz algumas coisas, certo? Então eu trouxe aqui algumas expressões de frequência para a gente poder montar frases com elas. Assim como no verbo to be, que a gente poderia usar os pronomes como I, you, he, she, it, we, you, they. Com qualquer outro verbo você pode utilizar também aqueles pronomes, certo? Por isso que eu fiz questão de, naquela primeira lição sobre verbo to be, destacar bem que o verbo to be não é I am, you are, mas que o verbo to be é am, are, is, ok? Aqueles como, por exemplo, o verbo to love, o verbo amar, eu posso também utilizar com I. I love, you love, we love e por aí vai, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui, ó, every. Every significa todo ou toda, certo? No sentido de cada um daqueles, certo? Então, quando que eu vou usar every? Eu vou usar every como, por exemplo, every day, todo dia, ou todos os dias. Every week, toda semana, ou todas as semanas. Por isso que eu disse que é todo no sentido de cada. Ou seja, cada dia eu faço a mesma coisa, eu faço aquilo todos os dias. Cada semana eu faço a mesma coisa. Eu faço aquilo todas as semanas. Então, por isso, ó, every day, every week, every month, todo mês ou todos os meses, every year, todo ano ou todos os anos, certo? Então, vamos formar uma frase com every day, certo? Vamos utilizar aqui a expressão go to the gym. Go to the gym é ir à academia, certo? Go que é o meu verbo aqui, que é o verbo ir, certo? To the gym é só um complemento aqui do verbo. Quem vai em algum lugar, né? Então, vamos utilizar o I, certo? Eu. Se você vai todo dia, então você fala I go to the gym. E aí eu posso utilizar aqui. Se é todo dia, então eu coloco aqui, ó, every day. Ok? I go to the gym every day. I go to the gym every day. Então, esse é um dos usos do presente simples, certo? Eu estou usando aqui o go, que é o verbo ir. I go to the gym every day. O que mais que você faz todo dia? O que mais que está na sua rotina todo dia? O verbo to work, que é o verbo trabalhar. Lembra que eu falei de frase base? Então, é só trocar o quê? Igual com igual. Verbo com verbo. Então, no lugar de go, certo? Eu vou colocar o verbo work, porque eu vou trocar verbo com verbo. Eu vou apagar to the gym também, porque o to the gym, apesar de não ser verbo, ele tá junto ali como complemento do verbo to go. Então é como se fosse farinha do mesmo saco, né? Então, I work every day. I work every day. Eu trabalho todos os dias. Até aqui, ó, eu posso formar uma frase base até com go to the gym. Porque ao invés de go to the gym, eu posso trocar o quê? Igual com igual. Lugar com lugar. Qual que é o lugar aqui? To the gym, certo? Então eu posso falar aqui, ó, I go to work. Eu posso falar, certo? I go to work every day. I go to work every day. Então, tudo no esquema de frase base, certo?
Posso falar I go to work every day. Vamos continuar no verbo to go, certo? Ir à praia. Se você vai à praia, tipo, todo final de semana, você tá lá na praia e tudo mais, você pode utilizar aqui, ó. A gente vai trocar igual com igual, certo? Então, naquela frase, I go to the gym every day. Primeiro, vamos trocar igual com igual. Lugar com lugar. Eu não tô falando mais que eu vou à academia, eu tô falando que eu vou à praia. Então é I go to the beach. Ok? I go to the beach every... Igual com igual, frequência com frequência. Então vamos lá, every week. Tá? I go to the beach every week. Eu vou à praia toda semana. Presta atenção também que aqui todo every, ele é separado, certo? São duas palavras separadas, tipo every day, every week, every month, every year. Não são uma palavra só, são duas palavras separadas, ok? Então, I go to the beach every week. Se quer ser ainda mais específico, I go to the beach every weekend. Todo final de semana, every weekend, ok? I go to... Outro lugar que você pode ir. I go to the park. Eu vou ao parque. I go to... I don't know. I go to the supermarket. Eu vou, ao invés de falar supermarket, o nome extenso, eu vou abreviar. I go to the market. Certo? Market. M-A-R-K-E-T, tá? Market. I go to the market every weekend. Eu vou ao supermercado, eu vou ao mercado todo final de semana. Ah, não é toda semana, teacher. Eu vou toda a semana, não é no final de semana, porque eu vou tipo toda quarta-feira. I go to the market every week, certo? Ah, se eu vou toda quarta-feira, eu posso, no lugar de falar every week, posso falar toda quarta-feira? Pode, só lembra trocar igual com igual. Então, eu vou tirar every week e vou falar every Wednesday. Tá? Quarta-feira, Wednesday. I go to the market every Wednesday. Certo? Se for toda segunda, every Monday. Toda terça, every Tuesday e por aí vai. Certo? Depois a gente também vai ver os dias da semana e tudo mais. Vai ter uma lição só para isso, certo? Então, every é isso, certo? Vamos agora utilizar outro tipo de frequência, certo? Que a gente pode utilizar. Tem once, twice, three times, certo? Vamos entender o que significa isso. Once, twice, three times. Eu vou continuar no go to the gym, certo? Go to the gym. Go to the gym. Vou continuar usando isso aqui como base, certo? E vou quebrar um pouco esse giz aqui para tirar esse chato que ele está fazendo. Então vamos lá. O que significa once? Once significa uma vez. Twice significa duas vezes. Então, once, twice. A partir de 3, eu não vou falar thrice, tá? A partir de 3 é o número, que aqui é 3, e a palavra times, que significa vezes, ok? Teacher, ao invés de once, posso falar one time? Pode, tem até a música do Justin Bieber, né? Let me tell you one time. Ao invés de twice, posso falar two times? Pode, mas é mais comum. Once, twice. A partir de 3, three times, four times, five times, a million times, 1.000.000 de vezes e por aí vai. Então, 3 é 3, 4 é 4, 5 é 5, então 3 times 3 vezes, 4 times 4 vezes, 5 times 5 vezes e por aí vai. Também vai ter uma aula só sobre números e tudo mais, tá? Então, once, twice, three times, a day, a week, a month, a year, certo? Quando eu quero deixar um pouco mais claro a frequência em que eu faço alguma coisa. Como, por exemplo, eu faço isso
uma vez ao dia. Então seria once a day. 2 vezes por dia, twice a day. 3 vezes por dia, 3 times a day. Sempre você vai utilizar esse a, certo? A. Muita gente acha que é for, porque quando traduz para português é tipo por dia, for day, mas não é a day, certo? Quantas vezes na semana você vai à academia, certo? Se você vai à academia 3 vezes na semana, fiz assim, mas é 3, né? 3 vezes na semana, então, I go to the gym. E a frequência, no caso 3 vezes na semana, seria 3 times a week, certo? Então, ó, 3 times a week. Ah, teacher, mas eu não vou pra academia 3 vezes por semana. Eu vou 4 vezes por semana. Então, frase base, eu troco igual por igual. Número com número. Eu vou trocar 3 por 4. I go to the gym 4 times a week. 4 times a week. Certo? Ah, teacher, mas eu sou aquela pessoa bem sedentária, assim, sabe? Tipo, eu vou pra academia, não é 4 vezes por semana. É 4 vezes por ano. E você vai utilizar novamente frase base, certo? Trocar igual por igual. Então, ao invés de semana, é ano. Então, a gente vai trocar week por year. I go to the gym 4 times a year. I go to the gym 4 times a year. Ok? 4 times a year. Então, aqui é um outro modo de você falar sobre a frequência. Teacher, você está falando tudo com I. Eu posso trocar, eu não posso falar outro, não? Pode sim. Você pode colocar aqui, ó. Lembra? Trocar igual por igual. Então, ao invés de I, colocar ó, we. We go to the gym 4 times a year. Deixa eu trocar esse here. Vou botar o week de volta, certo? Então, vamos lá. We go to the gym 4 times a week. Nós vamos à academia 4 vezes por semana. Olha aqui, ó. They, eles. They go to the gym 4 times a week. Eles vão à academia 4 vezes por semana. You, você fala aqui sobre você. Trocar pessoa com pessoa. Então, you go to the gym 4 times a week. Você vai à academia 4 vezes por semana, ok? You go to the gym 4 times a week. Então, já foram aqui 2 maneiras, né, que eu falei pra você de falar sobre rotina. É usar o every, ou usar o once, twice, 3 times e por aí vai, certo? A outra maneira de utilizar, de você falar sobre uma frequência, é você utilizar, de fato, advérbios de frequência, certo? Você utilizar advérbios de frequência. Eu trouxe 3 aqui para vocês. Never, sometimes, always. O que vocês viram até agora? Que até agora, sempre a expressão da frequência eu colocava no final da frase, né? Por exemplo, I go to the gym every day. O every day está no final da frase. I go to the gym 3 times a week. 3 vezes por semana. O 3 times a week está no final da frase. Quando eu trabalho com advérbios, certo? Quando eu trabalho com advérbios, qual que é o posicionamento do advérbio? O advérbio, ele vai estar antes do verbo, certo? Antes do verbo. Então, ao invés de estar no final da frase, seria tipo I sometimes go to the gym. Ok? I sometimes go to the gym. Então, sometimes, às vezes. Eu tenho aqui, ó, never, nunca. Sometimes, às vezes. Always, sempre. Ok? Never, sometimes, always. Então, I sometimes go to the gym. Eu às vezes vou à academia. Certo?
Ah, teacher, mas eu nunca vou, porque eu odeio academia. Vamos trocar igual com igual, certo? Então tem aqui, I sometimes go to the gym. A gente troca o sometimes pelo never. I never go to the gym. I never go to the gym. Eu nunca vou à academia, certo? I never go to the gym. Ah, teacher, mas eu sempre vou à academia. Porque minha academia é aberta 24 horas por dia. Eu tô sempre lá. Todos os dias da semana não fecha. Então eu sempre vou. Então, I always go to the gym. Trocar igual com igual. Frase base. I always go to the gym. Ok? Eu sempre vou à academia. Always. Certo? O que vocês podem perceber? Independente de qual advérbio de frequência eu utilizei, ele sempre está antes do verbo, certo? O verbo é go, ele sempre está antes do go. I never go to the gym. I sometimes go to the gym. I always go to the gym. Certo? Ah, se eu quero dizer que é raramente, você pode usar hardly ever. Certo? Vou colocar aqui, ó. Hardly ever. Tá? I hardly ever go to the gym. Eu raramente vou à academia. Raramente, hardly ever. Hardly ever. Certo? Se eu quero dizer que eu geralmente vou pra academia, que tipo, se você vai pra academia, por exemplo, 3 vezes por semana, você tem uma boa frequência de ir pra academia. Não é sempre que você tá na academia, porque não é os 5 dias, não é 7 dias na semana, mas é 3 vezes na semana. Então você pode dizer, por exemplo, I often, esse T, ele não se pronuncia, tá? É often. I often go to the gym. Eu com frequência vou à academia, certo? I often go to the gym. Eu frequentemente vou à academia e por aí vai. I often go to the gym. Não importa qual advérbio você use, sempre esse advérbio ele vai vir antes do verbo, ok? Aqui o verbo é go e antes do verbo vai vir o advérbio, certo? Então esse é um dos usos do presente simples, é você falar sobre a sua rotina, é você falar sobre ações repetidas, certo? Eu mostrei aqui 3 maneiras de você utilizar a rotina. A gente vai aprender mais um outro uso sobre o presente simples, ok? Antes de prosseguir com alguns outros usos do presente simples, deixa eu explicar algo que vai ser chave para poder explicar esses outros usos, certo? Antes que você surte pensando assim, nossa, mais regras de inglês, vamos comparar primeiro com o português, né? Você conseguiu aprender português sendo uma língua super difícil, então para aprender inglês é fichinha. So take it easy, ok? Vamos com calma. É o seguinte, em português, cada pessoa tem a sua própria conjugação de verbo. Como assim, teacher? Vou te explicar. Vamos utilizar como base aqui o verbo amar, certo? Eu não digo eu amo, tu amo, ele amo, nós amo, certo? Cada pessoa, eu, tu, ele, vós, eles e por aí vai, tem uma conjugação diferente, certo? Então eu digo eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Em inglês, isso é bem mais reduzido, certo? Mas bem mais reduzido mesmo. Em inglês, os verbos só têm 2 conjugações, só 2. Certo? Que é o verbo base, a forma normal do verbo, como por exemplo, amar em inglês é love. Então essa é uma forma de conjugação, tanto que eu tenho aqui a frase, ó, I love you. Esse love já está sendo conjugado por I. Eu amo você. I love you. A segunda forma, em regra geral, é o verbo mais S. O verbo mais S. E teacher, quando que eu vou utilizar essa segunda forma? Você só vai utilizar essa segunda forma em uma única oportunidade, que é quando você utiliza o verbo na terceira pessoa do singular, ou seja, com ele ou ela. He, she ou it, ok? He, she ou it. Então, como que ficaria essa frase aqui, por exemplo, ó?
Eu falei que a regra geral é colocar S após o verbo, certo? Então, I love you. Se ao invés de I, eu quero dizer que ela te ama. Não é que eu te amo, mas é que ela te ama. Frase base, como é que eu faço? Eu tenho aqui, ó, I love you. Eu troco pessoa com pessoa. A pessoa não é mais I, a pessoa é she, porque é ela. Ela te ama. Love. Então, love para conjugar com she, o que que eu faço? Eu acrescento aqui o S. Então fica loves. Então, she loves you. Ok? I love you. She loves you. E isso você vai fazer como regra geral com a grande maioria dos verbos. Como, por exemplo, se eu quero dizer assim, eu gosto de chocolate. Ela gosta de pipoca. I like chocolate. She likes popcorn. Ok? I like chocolate. She likes popcorn. Eu gosto de chocolate. Ela gosta de pipoca. Eu gosto de chocolate. Ela gosta de chocolate também. I like chocolate. She likes chocolate too. Certo? Gostar em inglês é o verbo like. Ok? Então, por exemplo, I like you. Eu gosto de você. Por isso que quando fala assim, curte lá minha foto, tipo, deixe seu like, certo? Então, I like you, she likes you. Ela gosta de você, she likes you. I like chocolate, she likes chocolate too. Eu gosto de chocolate, ela gosta de chocolate também. I like popcorn, she likes popcorn too. Eu gosto de pipoca, ela gosta de pipoca também, certo? Então, essa é a regra geral, certo? É eu colocar o S após o verbo quando eu for conjugar com he, she ou it. Teacher, então quer dizer que se não fosse she aqui, se fosse he, por exemplo, he loves you, daria certo também? Yes, certo? Então, he loves you, ele te ama, certo? He likes you, ele gosta de você, certo? Então, se fosse he, she ou it, eu coloco S após o verbo. Então, por exemplo, play, aqui ó, play vai ficar plays. I play soccer. Eu jogo futebol, certo? Soccer, futebol. Eu vou apagar essa parte aqui, ok? Que eu já expliquei, para eu poder me dar espaço. Não caia não, quadro. Peraí. Para poder me dar espaço para escrever essas outras coisas para vocês, tá? Então vamos lá. I play soccer. He plays golf, que é menor. I play soccer. He plays golf, certo? Eu jogo futebol, ele joga golf. No lugar de he aqui, eu poderia colocar she? Com certeza. She plays golf. Ela joga golf, ok? E outra coisa, certo? Preste bem atenção. Quando eu digo que esse verbo ele recebe o S, quando ele é conjugado com he, she ou it, não é só as palavras he, she ou it, mas é a pessoa he, she ou it. Ou seja, outra dica que eu vou te dar. Lembra que eu falei assim, ó, gente, sempre que não tiver o he, she ou it, mas sempre que eu tiver o nome de uma pessoa ou de alguma coisa e tiver no singular, for uma coisa só, você vai usar it. Por exemplo, Peter, se eu quero dizer Peter é meu amigo, é Peter am, meu amigo, my friend, Peter is my friend ou Peter are my friend. Não vai ser am, porque am eu uso só com I, certo? Não vai ser are, porque é plural. Are eu uso com plural. A única exceção é o you, que sempre vai ser you are, independente se é você ou vocês. Vai ser is, porque Peter é um só, certo? Essa regra do is vai valer exatamente para isso aqui, ó. Para a conjugação dos verbos, que vai ser com S, com ES ou com IS, certo? Então, aqui, no lugar do pronome, eu poderia ter, por exemplo, sei lá, Bob.
certo? Bob plays golf. Sempre que eu tiver um nome de alguém ou de alguma pessoa e for um só, certo? Um só, o nome de alguma empresa, tipo, sei lá, Coca-Cola, certo? Coca-Cola vende refrigerante. A Coca-Cola vende refrigerante. Vender em inglês é o verbo to sell, certo? Vender. Então, nesse caso, ele vai receber um S depois que fica sells, certo? Então, Coca-Cola sells, certo? Vende o quê? Soda, refrigerante. Soda é refrigerante em inglês. Então, Coca-Cola sells soda. Coca-Cola é uma coisa só, é uma empresa só, certo? Bob é uma pessoa só, certo? Então, prestem bem atenção nisso. Não é só quando eu usar a palavra he, she ou it, mas a pessoa que se englobar em he, she ou it. Coca-Cola, no caso, se engloba em it, porque não é uma pessoa, é uma empresa. Bob se engloba em he, porque é ele, é um homem, é um menino e por aí vai. Certo? Se eu colocasse o nome de uma mulher aqui, Kate, certo? Kate plays golf. Kate joga golfe. Seria she, ela, a Kate, ok? Aqui eu tenho outro exemplo para vocês, certo? I fix cars. Fix é o verbo consertar. Então, I fix cars, eu conserto carros. So, I am a mechanic. Então, eu sou um mecânico. The mechanic. E aí, como que ficaria aqui para eu dizer que o mecânico conserta carros? Então, fix é o verbo consertar. The mechanic, eu acabei de explicar. Eu disse, gente, se não tem um pronome como I, you, he, she, it, mas tem uma palavra, um nome de uma pessoa, ou seja o que for, se for um só, ele vai se englobar nessa regra. Quantos mecânicos eu tenho aqui? Um só. Então, não vai ser fix, mas ele vai entrar naquela regra de receber o S, ok? Então, the mechanic fixes, ok? The mechanic fixes cars. Por que vai ficar fixes? Porque a regrinha aqui fala o seguinte. Toda vez que o verbo terminar em S, Z, CH, SH, O ou X, eu vou acrescentar ES. E fix é um verbo que termina em X, então eu acrescento ES. Então, por exemplo, watch, que é o verbo assistir, fica watches. Do, que é o verbo fazer, no sentido de executar, vai ser does. Fix, que é consertar, vai ficar fixes. Ok? Fixes. Então, por isso que aqui ficou the mechanic fixes cars. The mechanic fixes cars. Certo? Fixes. A outra regra é que ao invés de S ou ES, eu vou acrescentar IES. É quando o verbo ele terminar em uma consoante mais Y, certo? Presta atenção aqui, ó, play. Eu tenho o verbo to play. Ele não termina numa consoante mais Y. Antes do Y aqui eu tenho a letra A, que é uma vogal, ok? Então ele só vai receber o S normal, é a regra geral do verbo. Já aqui, ó, study, antes do D, antes do Y, eu tenho a letra D, que é uma consoante. As vogais são A, E, I, O, U. Então, se não é A, E, I, O, U antes do Y, é uma consoante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o Y, ok? E ele vai dar lugar ao IES, certo? Então, vai ficar, ó, studies, studies. Então, essas são as três regras, certo? Quando eu tenho o verbo com he, she ou it. A regra geral é o verbo mais S. A outra regra é o verbo mais ES ou o verbo mais IES. Teacher, por que tem o have em vermelho aí embaixo? O have, ele é um verbo que ele é irregular. Eu não lembro de qualquer outro verbo que vá ser irregular também nesse caso, só o have, certo? O have, ele não vai seguir a regra geral, que seria acrescentar
S, certo? Não vai ficar haves, mas ele vai ficar como has. Have é o verbo ter, ok? Então eu digo, por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. I have a car. Se eu vou dizer que ela tem um carro, eu digo she has a car, ok? Eu vou apagar aqui o quadro para poder escrever essa frase aqui para vocês. Então, I have a car. She has a car. Ok? I have a car. You have a car. We have a car. Certo? Então, com todas as pessoas eu vou usar have normalmente. Mas se o verbo está sendo conjugado com he, she ou it, certo? Aí eu vou utilizar o has. Lembrando que não é só a palavra he, she ou it, mas se eu colocasse aqui uma pessoa, ok? Como, por exemplo, Kate, ok? Kate has a car. Se tem o nome de uma pessoa ou o nome de uma coisa e é um só, vai se enquadrar nessa regra. Agora, se, por exemplo, eu tivesse nomes de pessoas, mas fosse mais de um, ou nome de cidade, ou seja o que for, mas for mais de um, como, por exemplo, Kate and Bob a car. O que você usaria? Você usaria have ou has? A resposta correta é have, ok? A resposta correta é have. Kate and Bob have a car. Ah, por quê? Aqui eu não tenho he e she. Exatamente, eu tenho dois. Eu tenho duas pessoas, eu não tenho uma só. A regra só é válida quando eu falei, ó, eu tenho um nome aqui, mas é um só. Aqui eu tenho dois. Ele é plural, certo? Então eu não vou utilizar have. Se eu for utilizar qualquer um outro verbo desses aqui, por exemplo, eu não vou colocar S. Nem ES, nem IES. O verbo vai ficar na forma normal dele, na forma base. Por quê? Primeiramente, eu falei que essa regra você só utiliza com he, she ou it, certo? Um desses três. Quando eu tenho Kate and Bob, eles seriam they. Eles, certo? Seriam they. E eu não digo they has, eu digo they have. Do mesmo jeito que eu não digo they loves, eu digo they love. Eles amam, ok? Eu não digo, por exemplo, they does. Eles fazem, não é they does, é they do, certo? Do. Essa regra só vale para he, she ou it. Teacher, mas me diz uma coisa. Quando eu coloco esse S assim, o verbo não está no plural, não? Isso não é plural, não? Não, não é. Porque quando eu digo, por exemplo, tu amas, eu amo, tu amas. A conjugação, todas as conjugações do verbo com to, em português, com to, ele tem S. Mas tu é uma pessoa só, que é você. Então tá no singular. Então, do mesmo jeito que em português eu posso ter um verbo conjugado com S e ser singular, em inglês eu também posso, certo? E tá aqui a prova disso, certo? Então, sempre que ele estiver no plural, sempre tá no plural, ele não vai usar S, certo? Então, por exemplo, tá aqui no plural, ó, they have a car. Se for we, nós, eu e você, we have a car. Nós temos o carro. Ah, teacher, mas em português é nós temos, tem um S, certo? Mas você não está estudando português, você está estudando English, né? Então, we have a car. Nós temos um carro, ok? We have, e não we haves. Haves é só com he, she ou it. Ou quando você vê um nome aqui, certo? Como, por exemplo, Kate. Ou se tivesse aqui só Bob, certo? E é um só, porque está no singular. Então, Bob has. Então, essa é a regra da terceira pessoa, certo? Do singular. E é isso. S é S e é S. Apenas duas formas de conjugação do verbos em inglês. O verbo normal ou o verbo com S. E é isso. Muito bem, então para a gente finalizar essa parte aqui, certo? De Simple Present, o que falta, né? É eu te ensinar a forma interrogativa
e a forma negativa. Então vamos lá, primeiro eu quero fazer um comparativo com o verbo to be, ok? Quando a gente tem o verbo to be, eu tenho a frase aqui, ó, you are my friend. Você é meu amigo. You are my friend, ok? Como que eu transformo essa frase em uma pergunta? Sempre for fazer uma pergunta com o verbo to be, inverte, ok? Inverte. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, you are. Então para fazer a pergunta, ele fica are, certo? E eu vou repetir o restante da frase. Então, are you, certo? Ele era you are, e eu inverto para fazer a pergunta. E fica, are you my friend? Are you my friend? Você é meu amigo? Are you my friend? Certo? E para fazer uma negação, eu tenho algumas opções, né? Eu vou repetir aqui basicamente a mesma estrutura da frase. A única diferença é que eu posso colocar só o not na frente, né? Ou eu posso abreviar, que é como eu vou fazer aqui, ó. You aren't, certo? You aren't my friend. Você não é meu amigo, você não é minha amiga. You aren't my friend, ok? Uma coisa que eu quero deixar claro para você, certo? Essa frase aqui do verbo to be, ela também está no presente simples, certo? Mas essa regra aqui que eu vou mostrar para vocês do presente simples, todas as regras, na verdade, que eu tenho mostrado nessa semana para vocês do presente simples, elas se aplicam quando eu não uso o verbo to be na frase, certo? Pode voltar aos vídeos anteriores, pode reassistir que você vai ver que não há verbo to be em qualquer frase que a gente tenha utilizado, certo? Então aqui, por exemplo, ó, you work here é uma frase completa já e ponto, faltou o ponto final. You work here, você trabalha aqui. Eu tenho verbo to be nessa frase? Eu tenho are, eu tenho am, eu tenho is? Não, eu não tenho, certo? Eu não tenho. O verbo aqui é work, trabalhar. You work here, você trabalha aqui. Teacher, quando eu tenho o verbo to be para fazer uma pergunta, eu inverto. E quando eu não tenho o verbo to be, o que eu faço? Então, todo tempo verbal tem o seu verbo auxiliar, ok? O que é um verbo auxiliar? Ele é um verbo que, de uma maneira geral, ele não vai ter tradução quando a gente for traduzir para o português, certo? Mas a gente não trabalha com tradução mesmo, né? Então, enfim, ele não tem tradução. E ele serve para me indicar qual é o tempo verbal daquela frase. Porque já que todo tempo verbal tem o seu verbo auxiliar específico, eu sei que aquele verbo auxiliar X é o verbo auxiliar do presente. Então aquela frase está no presente. Aquele verbo auxiliar Y é o verbo auxiliar do passado. Então eu sei que a frase está no passado e por aí vai. Teacher, qual que é o verbo auxiliar do presente simples? O verbo auxiliar do presente simples é o do, ok? É o do. Do significa fazer, certo? Mas quando o do tiver numa frase como verbo auxiliar, ele não vai significar fazer, ele não vai ter tradução, certo? Quando que eu vou utilizar o do? Quando que eu vou utilizar não apenas o do, mas todo o verbo auxiliar? O do, porque a gente está falando aqui sobre o do. Para fazer uma pergunta e para fazer uma negação, certo? Uma frase negativa. Então vamos lá, ó. You work here. Você trabalha aqui. Essa frase aqui is teacher. Então eu inverto igual ao verbo to be, seria work you here? Não, não inverte. É só colocar a interrogação e virou pergunta? Não. É só eu colocar o do no começo da frase. Certo? Então, toda pergunta que não for com o verbo to be, eu vou fazer com o do. Toda pergunta que não for com o verbo to be, eu vou utilizar o do. Então, do you work here? Do you work here? Se eu quero perguntar, você estuda inglês? Do you study English? Do you study English? Se eu quero perguntar, você fala inglês? Do you speak English? Ok? Nossa, deu uma coceira aqui no nariz agora, acho que é o giz.
Então, do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês, certo? Do you work here? Do you speak English? Do you study English? Do you like pizza? Você gosta de pizza? O verbo like, o verbo gostar. Do you like pizza? Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? E por aí vai. Toda pergunta vai começar com o do, ok? Toda pergunta vai começar com o do. Porque eu sempre vou utilizar o do para fazer perguntas e para fazer negação. Teacher, para transformar numa negação, como que eu vou fazer? Aqui, para dizer assim, você não trabalha aqui, você não trabalha aqui. Certo? You work here é você trabalha aqui. E como que eu digo você não trabalha aqui? Verbo to be tem a forma aqui abreviada. Eu vou abreviar também e vai ficar worknanty. Tipo assim, worknanty. É assim, teacher? Não, não é assim. Esquece isso aqui, certo? Você vai usar o not, na verdade você vai utilizar no do. E aí você tem duas opções. Você pode utilizar o do not, ok? Eu posso falar, you do not work here. You do not work here. Ou você pode abreviar esse do not, que vai virar o don't, ok? Ele vira o don't, que é o mais utilizado e que a gente vai utilizar, certo? Aqui da frase, ó. You don't work here. Você não trabalha aqui. You don't work here. Você não fala inglês. You don't speak English. But you speak English. Você fala inglês. Começa a mentalizar e fala assim, ó, I speak English. I speak English. I speak English. Ok? Eu posso perguntar pra você, ó, do you speak Japanese? Você fala japonês? Do you speak Japanese? Se você não fala japonês, você fala no. I don't speak Japanese. I don't speak Japanese. Se você fala yes, I speak Japanese. Ok? I speak Japanese. I speak. Ok? Se não, I don't. Então aqui eu posso usar o I don't, you don't, we don't. Beleza. Mas vamos lá, certo? Lembra que eu falei pra você que toda vez quando eu tenho he, she ou it, o verbo ele recebe um S? Então, o que acontece se ao invés de you work here, vamos lá, frase base, eu vou trocar igual com igual, pessoa com pessoa. Então eu vou colocar aqui Bob. É um nome... Eu tô usando muito Bob porque só tem 3 letras, gente. Então é mais fácil e mais rápido. Bob. Como é o nome de uma pessoa e é um só tem um, então entra na regra, então Bob works, ok? Bob works here. Bob trabalha aqui. O que acontece, certo? Deixa eu apagar esse amarelinho aqui para não atrapalhar ninguém. O que acontece quando eu tenho um he, she ou it na frase? O que vai acontecer com o meu verbo auxiliar? Se vocês voltarem na aula que eu explico sobre o he, she ou it, vocês vão perceber que um dos exemplos que eu dei para os verbos que utilizam es foi exatamente o do, ok? Então o do ele vai receber es e aí ele vai ficar does, ok? Does. O do, ele vai virar does. Então, sempre que eu for utilizar o do, o meu verbo auxiliar, mas na frase for uma frase de terceira pessoa do singular, que no caso é he, she ou it, ao invés do do, eu vou utilizar o does, certo? E aí a frase ficaria assim. Ah, eu já tô com o amarelo aqui na mão. Então vamos lá, ó. Does, ok? Does Bob work? Does Bob work here? Does Bob work here? Teacher, mas peraí, eu tô ficando confuso agora. Work, ele não fica works, não? Com S.
Não, por que ele não vai ficar com S? Tá vendo esse S aqui? Ele estava no works. Aí o que o does fez? Puxou esse S para ele. Quando ele puxa, ó, o que acontece? Apaga. Então, sempre que eu tiver o does na frase, o verbo volta para a forma normal, ok? Então, Bob works here. Essa regra ela é válida só para frases afirmativas, frases positivas, afirmativas. Para perguntas, certo? Para perguntas ou para negações, essa regra não é válida, ok? Essa regra não se aplica, ela só se aplica em frases positivas. Então, ó, does Bob work here? Certo? She likes pizza. Ela gosta de pizza. Se eu for perguntar does she like pizza? Does she like pizza? Yes, she likes pizza. Então, does Bob work here? E se for uma negação? Se for uma negação, é o does mais o not. Isso não muda, certo? É o does mais o not. Que também pode se abreviar e ele pode ficar como, deixa eu colocar tudo amarelo, né? Como doesn't, ok? Doesn't, certo? Então, o verbo auxiliar do presente simples, certo? Do e don't. É o do, na verdade, don't é a forma negativa. Para a terceira pessoa do singular, que é he, she ou it, eu uso does e doesn't. E toda vez que tiver does e doesn't na frase, o verbo volta para a forma normal, certo? Works volta a ser work. Então aqui, ó, eu vou apagar para mostrar a vocês que essa frase ficaria: Bob doesn't e aí, como tem o doesn't, o works vai voltar a ser work, o verbo volta para a forma normal, então doesn't work here. Ok? Bob doesn't work here. Então, uma rápida revisão. Todo tempo verbal tem o seu verbo auxiliar e o verbo auxiliar do presente simples é o do, ok? É o do. Sempre que eu vou fazer uma pergunta ou uma negação, eu preciso utilizar o verbo auxiliar. E como o verbo auxiliar do presente simples é o do, eu vou utilizar o do ou o don't, ok? Do you like pizza? Yes, I like pizza, mas I don't like pepperoni pizza. Mas eu não gosto de pizza de pepperoni, que é uma mentira, porque eu amo, né? Se for com he, she ou it, esse do, ele vira does para fazer uma pergunta. E o don't vira doesn't. E sempre que tiver does e doesn't na frase, o verbo volta à forma normal, ok? Teacher, é muita coisa para eu decorar. Então decora o seguinte, ó. Decora só isso aqui, certo? Does ou doesn't. Você vai utilizar com he, she ou it. Does ou doesn't, você vai utilizar com he, she ou it. O resto, do e don't. Does e doesn't, você usa com he, she ou it. O resto, do e don't. Se não é he, não é she, não é it, você usa do ou don't, ok? Então, essa é a forma como você vai fazer perguntas e negações com o presente simples. E você tem bastante material para você praticar isso aí, certo? Agora que você tem noção disso, você tem bastante material para praticar isso aí. E lembra, todo princípio gramatical deve ser praticado. A gente aprende gramática para aplicar na prática. Então lembre de aplicar isso na prática, certo? So that's it. See you next video. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.